E o Lula também falou sobre o projeto de lei que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao crime de homicídio. Aliás, quem perdeu, fizemos uma entrevista ontem com o professor doutor Jorge Rezende Filho, está aqui disponível no nosso canal, sobre viabilidade fetal. Tem muita gente nesse debate polarizado que acha que as coisas são só simplesmente ser contra ou a favor, sim ou não, etc. Então você tem uma série de discussões aí, né? Eu escrevi um artigo sobre a questão política e a questão penal. Ontem nós fizemos uma entrevista sobre a questão médica, sobre como é que é isso de o feto se tornar viável antes dos 9 meses, entre as 22 semanas e o final da gestação. É igual para todo mundo? Não é? Muda a cada semana a probabilidade de o feto viver? Existe uma segurança absoluta de que a partir de 22 semanas o feto pode viver fora do útero? Se um aborto não for feito, se for feito uma cesariana ou qualquer outro procedimento. Então, essas foram as questões que foram colocadas aqui do ponto de vista técnico, médico, científico, porque a gente busca esclarecer primeiro qual é o ponto sensível do debate, quais são as informações disponíveis, o que há de consenso, o que não há, para que cada um possa fazer o seu juízo com base em alguma coisa do mundo real, e não nesse sentimentalismo que move o debate público em relação a todos os itens, né? Então, aqui a gente busca primeiro esclarecer. O Lula não. O Lula sempre busca obscurecer o debate público. Ao criticar o texto que teve urgência aprovada sem oposição do seu governo na Câmara dos Deputados, a gente vai ter que sempre registrar, o petista chamou de monstros os bebês que nascem após o estupro. Olha só como ele se empolgou e desandou a desumanizar o feto. Vamos acompanhar. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer. Sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Então, essa discussão é um pouco mais madura, não é banal como se faz hoje. Sabe? E o cidadão disse que fez o projeto para testar o Lula. Sabe? Eu não preciso de teste, quem precisa de teste é ele. Eu quero saber se uma filha dele fosse estuprada, como é que ele ia se comportar. Eu quero saber como é que ele ia se comportar. Muita pose, muita afetação. Agora, quando estava tramitando no Congresso Nacional, não estava nem aí, né? A gente assistiu, inclusive, a votação, a gente viu o que disse o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, que não era matéria de interesse do governo, falou com todas as letras. O governo deixou passar, fez acordão para votação de urgência, foi votação simbólica. Quando os parlamentares não deixam a digital, aí depois tem uma repercussão negativa, ele vai lá e posa de ombudsman. Ombudsman é aquela pessoa na imprensa, geralmente era mídia impressa, né, que tinha uma coluna para fazer ressalvas em relação ao próprio jornal. O Lula é esse sujeito, que ele faz ressalvas em relação à postura do próprio governo, mas sem dizer isso completamente. Então, o governo dele faz uma coisa, ele fala outra. E aí ele faz críticas a determinados pontos que o próprio governo dele ou aprovou ou deixou passar. A gente vai ver isso no caso das blusinhas. O mesmo método, porque na falta de escrúpulo, se faz uma coisa e se fala outra. Tem muita gente que acaba até perdendo essa capacidade de sedução pela malícia que o Lula tem com as pessoas menos informadas, justamente porque tem algum escrúpulo, né? Então, se a pessoa fez alguma coisa, ela busca justificar aquilo que fez. O Lula não, ele fez uma coisa, mas para ele o que importa é a narrativa. Se ele falar que ele fez o contrário, é como se ele passasse a ter feito. Sem brincadeira. Tanto que está aí na nossa vinheta, aquelas declarações do Lula. Você tem que construir uma narrativa. É isso que importa para ele. Quando ele falou sobre Nicolás Maduro na Venezuela ou sobre José Dirceu, para ele tem que brigar para construir a narrativa. Não importa o que a pessoa fez de fato. O importante é qual é a mensagem em que as pessoas vão acreditar. Então ele chega a esse cúmulo, no meio desse cinismo todo, de dizer que monstro que vai sair do ventre. Ora, o feto não tem nada a ver com a história, né? E, no entanto, quando ele fala em sair do ventre, já está falando do bebê. Quer dizer, para o Lula, filho de monstro, monstrinho é. Eu estou sendo até generoso, porque ele usou a palavra monstro. É como se fosse filho do monstrão, monstro é.
essa percepção é perversa. Você não tem, evidentemente, um consenso científico de que as pessoas que nascem de pai ou mãe criminosos, mesmo em casos eventuais de psicopatia, que elas se tornam criminosos, que elas se tornam pessoas altamente manipuladoras, com o cometimento de atos específicos tipificados como crimes. Não existe esse consenso. Agora, o Lula, realmente, que ele entenda que os filhos necessariamente, os filhos de pais criminosos necessariamente são criminosos, é até compreensível que o Lula entenda assim, né? A gente vê na política brasileira muito filho de corrupto se corrompendo também. Graeb, o que você entendeu dessa fala? O que você analisa? Bom, Felipe, a fala tomada como ela veio é um horror. Um horror. De novo, né, uma outra demonstração de um pensamento pré-moderno, né? Uma ideia de que, enfim, o crime de alguém contamina as gerações passadas e futuras. Né? Isso é uma coisa que as pessoas costumavam pensar antigamente, quando às vezes matavam até os animais que viviam na casa de um criminoso, porque achavam que o crime, enfim, impunha uma mácula, né, sobre todo o clã, sobre tudo que existia em volta dele. Isso é uma coisa absurda que o Lula disse. Quero crer que o raciocínio tenha saído distorcido da cabeça, mas nunca se sabe. Lula já disse tanta bobagem, já disse tanta coisa machista, né, que não é surpresa, não seria e não será surpresa nenhuma se ele acreditar de fato nisso que foi dito, que está registrado. Então, assim, eu não eximo, não, de ter falado isso. Porque o histórico é condizente. É condizente. Em relação à atuação do governo sobre o tema do aborto, é um outro exemplo, Felipe, daquilo que eu já estava comentando, né? No caso das saidinhas. O Lula não lutou de fato. Não foi a campo, nem para impedir que as saidinhas fossem aprovadas. E veja, quem assiste este programa sabe da nossa posição. Nós defendemos o projeto das saidinhas. Eu estou me referindo ao posicionamento do Lula e do partido dele, que não queriam, né, que o projeto passasse. Por razões até Projeto históricas. contra as saidinhas, só para deixar claro, porque às vezes se resume das saidinhas, parece que é em defesa delas. Não, nós Isso. somos contra aquilo que o projeto acabou criticando, para que não ocorresse mais, né? Aquela saidinha desnecessária de quem merece ficar preso mesmo. Isso, obrigado. Enfim, nos dois casos, foi uma oposição molenga para inglês ver. Né? Um sinal assim, tímido, xoxo, fraco, que ele fez para a base dele. Quem quiser acreditar, que acredite. Nos dois casos, nem o PT nem o Lula foram à luta de verdade. Aceitaram a derrota de uma maneira bem resignada. Pois mas a desumanização do feto realmente. Olha, quando se fala uma barbaridade desse grau, a pessoa que está falando com alguma consciência moral daquilo que faria sentido ou não faria sentido, ela para, como várias vezes acontece em quem trabalha ao vivo, e fala assim: opa, peraí, me expressei mal, deixa eu reformular. O Lula não, ele vai embora.
Ele passa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vai no turbo. Olha, se o presidente da República coloca na cabeça das pessoas que o filho de alguém criminoso ou alguém que possa ser visto como um monstro por algum aspecto, por algum ato cometido, ele é um monstro também, ele está se colocando até numa posição que torna a adoção não recomendável. E a adoção, inclusive, faz parte desse debate. Quer dizer, se diz, olha, em vez de abortar, então, espera aí, dá para fazer uma cesariana, aguarda mais um pouquinho, vamos dar uma ajuda psicológica, etc. E aí você não precisa não precisa cuidar dessa criança em razão do trauma sofrido, mas entrega ela para que outras pessoas possam adotar, etc. Agora o presidente da República está lá taxando monstro, bebezinho. Quer dizer, é uma declaração tão sem pé nem cabeça, tão perversa, que remete a tempos sombrios, obscuros, né? Eu não gosto de fazer comparação banal, mas esse negócio de o filho que herda todos os genes e vai ter o comportamento igualzinho do pai, que não tem nenhuma chance de ter o comportamento diferente, que, portanto, tem que ser eliminado, isso remete a períodos sombrios da história recente. Se fosse alguém à direita falando uma barbaridade dessa, não teria sido cortado, como foi, de publicações de emissora de TV em rede social e até na exibição ao vivo. Nós comentamos isso, não vou aqui nomear, não estou aqui nunca para ficar criando treta, mas como o debate público existe uma influência de determinados veículos no debate público, a gente precisa mostrar aquilo que eles não mostram, aquilo que eles ocultam, e às vezes a gente precisa mostrar que está sendo ocultado, que é para chamar a atenção, para ver se exibe, não tem problema. Se foi uma coisa simplesmente não intencional, se editou a fala com vários trechos, etc., e sem querer ali um trecho mais grave, que merece ser exibido, não foi, que mostre depois. Agora, se não mostrar, fica mal, né? Imagina a edição da fala do Lula e se tira o trecho em que ele chama o feto de monstro. Que monstro que vai sair desse ventre? Isso aconteceu, a gente colocou, não destacamos em título, em linha, mas está lá no texto, na matéria em oantagonista.com.br. Então, assim, aqui a gente mostra tudo e quando o presidente da República dá esse mau exemplo, a gente tem que chamar a atenção, a mostrar para as pessoas que, olha, não é assim, porque a ser entendido no pé da letra por todo mundo, isso aí acaba sendo um estímulo até maior, para além dos casos de estupro, né? Então, espera aí, não, esse pai, ele tem características que filho dele vai ser assim também e tal, então não, vamos eliminar na barriga. Então, ó, não dá para ser assim. É uma irresponsabilidade que deveria fazer o presidente se retratar. Não se retratou até o momento. Aliás, produção, estava lembrando aqui do caso do menino Caleb, que foi concebido em um estupro coletivo, e, no entanto, a mãe decidiu não abortar, e o cria, e depois, evidentemente, deu entrevistas a respeito dessa história. Peço para a produção aí para pesquisar, para trazer a imagem, que é a mãe com o Caleb no colo, para vocês avaliarem se aquele menino, né, ele se parece com um monstro, já que o Lula disse isso a respeito daquelas pessoas que eventualmente nascem como resultado de um estupro. A mãe, que me parece tinha sido vítima também, ela foi concebida em um estupro em 1991 e é mãe do Caleb, concebido num estupro coletivo em 2017. Ela, portanto, não quis abortar e acabou criando esse menino e, de acordo com os relatos, com muito amor, fora desse mundo de monstruosidade. Então, quer dizer, existem exemplos reais de como o Lula está errado, como o Lula dá comentários perversos, e é isso que a gente busca mostrar
nesse programa, contrastando a retórica com a realidade, em vez de fazer um ajustezinho ali na retórica para tentar emplacar uma narrativa, uma argumentação que seja alinhada a uma pauta ideológica, etc. Não, aqui é jornalismo mesmo. Tá aí. Essa é a Paula Peyton, a palestrante que virou ativista pró-vida, passou, inclusive, a atuar como diretora executiva da Hope After Rape Conception, uma organização sem fins lucrativos que é dedicada a ajudar mães que sofreram estupro e precisam de apoio para criar seus filhos. Ela busca aí ajudar essas pessoas, tá? É bom deixar claro que aqui no Brasil existe uma previsão legal que autoriza o aborto em caso de estupro. É isso que está em discussão nesse momento, uma modulação dessa legislação por meio desse projeto de lei. A gente já falou aqui que há um ponto mais sensível que não foi colocado da devida maneira, que gerou uma repercussão negativa, uma crítica, etc. Agora, a gente está mostrando aí essa imagem da Paula Peyton, natural de Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, concebida em estupro em 91, e mãe do Caleb, menino concebido em estupro coletivo em 2017. Ela resolveu manter a gravidez, e esse é um menino que nasceu, portanto, como resultado de um estupro coletivo. E o Lula, presidente do Brasil, disse: que monstro vai sair desse ventre. Então a gente está aí com uma imagem para as pessoas avaliarem se o Caleb parece um monstro, né? Não se tem notícia de que ele tenha virado um estuprador.